Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Empresário, o podcast aqui dos empresários. E antes da gente começar, quero apresentar o nosso mantenedor, que é o Cicobi Médio Oeste, e também a Associação Comercial aqui de Campo Grande. Eu, junto dos nossos empresários, a Angélica, Jean e a nossa convidada especial que veio até de fora do estado, a Tanile, viemos trocar uma ideia com vocês para falar um pouco sobre essa comunicação assertiva, né? A nossa fala de líderes, como ela importa no dia a dia das nossas empresas e também no nosso dia a dia pessoal. Então, Angélica, minha companheira, o que você acha dessa comunicação? Você que é a nossa comunicadora da Associação do Conselho de Jovens Empresários. Eita, jogou a bola, hein? Olá para quem nos assiste hoje. Gente, hoje o papo é profundo, principalmente porque tem muitos empresários que iniciam ou até mesmo já estão na jornada e ainda não aprenderam a se comunicar e ainda também não conhecem o poder do associativismo, que a gente também vai entrar nesse assunto hoje. Então, o papo hoje é profundo, talvez até vai doer aí em alguém, porque sempre é um cutucão assim na Verdade. ferida, né? Mas vai somar muito na nossa vida profissional, tenho certeza. E Tamília é uma especialista aí no assunto, então a gente vai usar e abusar das informações dela e consumir isso junto hoje. Jean também, comunicador nato, representa muito a associação comercial aí em várias frentes, né? Ô, Jean, quais são as frentes que nem eu sei, você já me falou várias vezes, mas são muitas, você está representando. Sim, a Associação Comercial aqui em Campo Grande, no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, né? Através do Conselho, a gente também representa o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, a Câmara Técnica de Solo Urbano, Câmara Técnica de Transporte Urbano e a Câmara Técnica Especial da região do Veraneio. Essas são as cadeiras que a Associação Comercial tem lá e eu estou à frente representando a associação nessas câmaras. Além de tudo isso, também a gente representa ela na Confederação dos Jovens Empresários, a CONAGE, né? Hoje eu estou como conselheiro titular, até mais um pouquinho, né? Tô passando já a bola, mas são essas as representações que a gente tem da Associação Comercial. E no mínimo, para estar à frente de tudo isso. Muito compromisso, hein? Muito Vai dar responsabilidade. Responsabilidade, mas tem que saber se posicionar e se comunicar muito bem. Bom. E também já vou apresentar também a Tanile, né? Já cortando para a nossa convidada. Isso mesmo. Tanile, que é especialista em comunicação, faz palestras, treinamento para empresas, entende muito sobre o assunto e também lidera, né, os jovens empresários lá do estado do Paraná, principalmente em Ponta Grossa, né, Tanile? Queria que você contasse um pouquinho mais para a gente sobre você e o que você faz. Maravilha, queridos. Obrigada pelo convite, pela recepção. Prazer voltar a Campo Grande. E dessa vez com a possibilidade, né, de a gente bater um papo, deixar aqui registrado também em podcast tudo que a gente vai conversar nesses próximos dias. E quando a gente fala, né, sobre comunicação, a minha história com a comunicação já vem de um tempo. E eu brinco que seria impossível eu trabalhar com outra coisa, por mais que eu amasse várias outras áreas, mas profissionalmente faria todo sentido trabalhar com comunicação. E a minha formação original é em jornalismo. Legal. Então, me mudei para Ponta Grossa para fazer faculdade de jornalismo. Hoje é minha cidade também, né? Sou apucaranense e pontagrossense. E dentro, né, dessa jornada da comunicação, o associativismo apareceu no meio do caminho, né, dentro da minha jornada empreendedora. E hoje consigo somar, né, essa frente da comunicação enquanto uma ferramenta, enquanto uma ciência realmente, que eu consigo aplicar hoje com os meus clientes e, claro, dentro do associativismo, por estar, né, numa posição de liderança, onde eu estou aí responsável por 74 cidades do Paraná que têm conselhos jovens, né, e Ponta Grossa é uma das cidades, fui presidente em Ponta Grossa e atualmente estou presidindo aí um movimento a nível Paraná. Que maravilha, é muito comando, né? E não dá para falar de Paraná sem o associativismo, né? É impressionante, a gente até A organização deles é fora do sério. Como eles conseguem, né, trazer isso à tona e transformar tão bem, né, os jovens, para quem está começando, entender, né, o segmento. Queria que você contasse, Tani, qual que é esse segredo para continuar com o pessoal ali onde vocês estão, participando, né, na atividade. O que vocês fazem de diferente lá? Eu vejo que tem algumas palavras que são muito chaves ao longo desses 21 anos de FACEP Jovem, né, agora que a gente está em 2026, que ajudam a contar essa história e fica mais fácil a gente entender como que isso foi se consolidando ao longo dos anos.
No Paraná, nós temos conselhos que têm 40 anos, enquanto a FACIAP Jovem, como federação, tem 21. Então, nós já tínhamos conselhos nas cidades, que já estavam organizados, já estavam acontecendo, até que em um determinado momento, lá em 2005, decidiram reunir, então, esses conselhos que já existiam. E aí, se conectaram com a federação, já existia a federação, e aí falaram, federação, vamos fazer um movimento jovem a nível Paraná? Vamos. E aí começou essa organização. Eu vejo que esse foi o primeiro ponto, né? A gente passar a ter, de fato, uma governança. Então, olhar, não, queremos organizar a nível estadual. Então, foi reunir esses conselhos que já existiam no estado. Então, exemplo, Ponta Grossa, que é o conselho mais antigo do Paraná, com 40 anos, Maringá, que tem 35 anos, Marechal Cândido Rondon, que tem 30, e vários outros conselhos que são mais velhos que a federação e que foram as entidades que fundaram a federação. Então, o primeiro ponto foi organizar enquanto governança. Vamos fazer? Vamos. Aí, depois do vamos fazer, é necessário entender o porquê fazer. Então, o propósito. Para nós, enquanto federação, e aí é um trabalho que eu acompanho, né, um pouco mais próximo, porque vem de 2022 para cá, por conta de um planejamento que nós fizemos lá em 2022, olhando o FACIAP Jovem de 2030. 2030 nós completaremos 25 anos. E lá em 2022 a gente entendeu por que FACIAP Jovem? Qual que é o nosso propósito? E quando a gente conseguiu traduzir aquilo que estava na cabeça desse grupo que estruturou o planejamento, que eram cerca de 15 pessoas, e ali pessoas com diferentes tempos de FACIAP Jovem. Tinha nesse grupo uma pessoa que já estava há 10 anos, o outro que já estava há 6, quem já tinha presidido o FACIAP Jovem, quem estava entrando na presidência. E a gente entendeu que o nosso propósito é despertar a liderança e o protagonismo de jovens empreendedores que conectam, engajam e inspiram a associativismo. Quando a gente transformou isso em uma frase, não ficou só na nossa cabeça. A gente conseguiu reverberar isso em todas as cidades que tem Conselho Jovem no estado. E aí, para todo mundo, isso ficou claro. Então, o Conselho Jovem era aquela coisa. O que é o Conselho Jovem? Uns falavam, é para gerar negócios. Aí o outro falava, não, mas é para a gente criar sucessão na associação. Aí ficava solto. Quando o FACIAP Jovem tornou isso claro para todo mundo em uma frase, aí todo mundo entendeu, não, então nosso papel é despertar a liderança e o protagonismo de jovens empreendedores, que conectam. Essa comunicação. Esse foi o desafio depois que isso estava estruturado, porque a gente precisava, estava na cabeça de 15 pessoas no primeiro momento. Como que a gente leva isso para mais de 70 cidades? Aí é um trabalho que ele permanece, na verdade, né? A gente está vivendo esse planejamento 2030, né? Estamos em 2026, e é uma coisa que a gente bate o tempo todo nos nossos eventos. A gente conversa sobre isso com os presidentes. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de reforçar, olha, por que o FACIAP Jovem existe? A gente está reforçando sobre isso. Então, a permanência, né, dessa informação, ela é importante. Porque se fosse uma coisa que a gente tivesse traçado lá atrás, ia estar bonito no papel, mas dentro de uma gaveta, também não resolveria. Então, a governança, para começar, ela foi importante e é até hoje, claro, é um pilar essencial. E o propósito, sem sombra de dúvidas, foi essencial. E tem mais um fator que eu gostaria de acrescentar, e eu vejo que é um fator diferencial nosso, porque já há muitos anos é assim, é a sucessão. Porque quem assume a vice-presidência, assume sabendo que será o presidente. E a gente tem orientado para que todos os conselhos façam desta forma. Porque aí você tem continuidade. Assim como vocês, né, que tem aqui o Cicobi como mantenedor, lá no Paraná a gente também tem. E isso é uma relação que começou 2 gestões antes da minha. E que eu estou trabalhando para que continuem todas as próximas que vierem. Isso. Então, ter esse trabalho, esse compromisso também ajuda demais. Então, fica muito mais fácil para daqui 2, 3 gestões, ou talvez daqui 2 gestões, que é quem vai entregar a visão 2030, saber por que foi feito lá em 2022. Porque é sucessório. Essa informação ela vai passando de pessoa para pessoa, de gestão para gestão. Não, maravilha. E a gente entende dessa forma que a comunicação ela tem que ser clara, né? A comunicação tem que chegar. Qual que é o propósito, né? O que deve ser feito? Você, né, Jean, que também, além dessas frentes, também tem o restaurante, você tem que passar uma comunicação muito clara do que você quer para os colaboradores, né? Qual é a função deles? Qual é o objetivo deles ali? E eu queria que você contasse um pouco para nós como que você trabalha essa comunicação no restaurante, no seu dia a dia?
Exatamente, Léo. A gente tem, na verdade, assim, é difícil você não ter uma operação e você não ter uma operação de sucesso em uma comunicação assertiva, né? Você tem que comunicar do A a Z dentro da empresa e manter, assim, dentro dessa comunicação, explicando para eles a importância do serviço de cada um deles, né? Não é porque o cara tá mexendo com a limpeza lá que ele não é importante para a empresa. E aí, como a gente traz essa importância? É através da comunicação. Então, a gente tem vários projetos, né? Eu, principalmente, procuro, eu sei que é um pouco difícil, mas sempre que eu tô lá, eu procuro chamar as pessoas pelo nome. Falo, fulano, como é que é teu nome? Legal. Às vezes, com o número de funcionários um pouquinho maior, a gente chama sempre pelo nome, procura dentro da empresa estar próximo deles, né? Isso é importante. Quando tem, por exemplo, alguma normativa da empresa, a gente tem, vamos fazer uma ação de marketing de uma pizza, por exemplo, trazendo para a pizzaria. Geralmente, a gente passava para o gerente levar para todo mundo. Eu procuro reunir a equipe inteira para todo mundo ter noção do que é aquela missão, do que é aquela ação, para todo mundo comunicar da mesma forma. Sim. E aí depois... Tem um livro falando o que você está falando, desculpa te interromper, mas você está descrevendo muito o começo pelo porquê, né? Vocês já leram? Muito bom. É muito guia do que você está falando para ensinar o começo pelo porquê, acho que é base para isso. Desculpa, continua. Já que você falou isso, eu vou mudar até... Por exemplo, a gente lançou agora há pouco um drink, até o Léo provou lá na pizzaria, chamado perdão, Tinto de Verano. Muito bom. Foi um drink, quando eu fui agora em Madrid, gostei muito, né? Aí eu trouxe e implementei na empresa. Como que a gente implementou o drink? Eu fiz os drinks e fiz a empresa inteira conhecer. Experimentar. Porque eles que tinham que comprar a ideia do drink. E aí eu lancei o drink, coloquei lá dentro do sistema para as pessoas venderem e não coloquei no cardápio. Deixei ele 5 meses fora do cardápio. Por quê? Eu queria ver se os nossos colaboradores compraram a ideia de vender. E me surpreendeu porque o drink começou a vender sem estar no cardápio, estava só no sistema. Legal. E aí, quando virou o ano, eu pus ele no cardápio e coloquei as plaquinhas nas mesas. E hoje é um dos drinks que mais vendem na Que casa. legal. Porque a empresa gostou, os colaboradores abraçaram a ideia. Eu reuni todo mundo, mostrei o drink, assim, podia ter apresentado só para os gerentes, só para os gestores, o MET, não. Eu apresentei para todo mundo. Da pessoa que mexe no escritório, da pessoa que está lá vendendo para o cliente conhecer o drink. Porque todo mundo, às vezes o cliente vai chegar lá, você Vai conhece o tinto de perguntar. verano? Todo mundo tem ciência do que é aquilo que a empresa oferece. Então, assim, a gente procura reunir todo mundo e mostrar o que é a essência da empresa, né? Para eles replicarem isso. E depois, é lógico, o gerente continua com a essência e o dever de fazer acontecer o restante. Eu sempre achei, como consumidor, eu sempre achei estranho quando eu vou num restaurante e aí eu tô na dúvida lá do cardápio e eu pergunto pro garçom, né? Mas que é isso daqui? Qual que é isso aqui? Né? Tipo, ele fala Me conta assim... um pouco mais, né? Ele não sabe, porque ele não provou aquilo lá, né? É muito comum até em grandes redes, né? Você chegar e fazer a pergunta, tá, mas isso aqui é mais assim, é mais assado. Ele não provou, e não tem como você vender algo que você não conhece o produto. Exato. Não tem como, você tem que, né, conhecer. Então, acho que no restaurante, primordial que, por mais que a gente esteja falando, né, de ticket médio alto, né, esse funcionário, eu acho que eles têm que conhecer do que eles estão trabalhando ali para poder ter essa comunicação e oferecer para o cliente. Saber os ingredientes, né, a qualidade, o processo. Tanto é que quando eu fui pedir lá, nesse mesmo dia que o Jean comentou, o colaborador, ele fez uma explicação muito boa. Tanto é que ele vendeu para mim o produto. Eu falei, não, vou experimentar. Porque ele conhecia, né? Ele provou. Sim. Então, até já fazendo um adendo, é um restaurante maravilhoso para quem não conhece, né, Jean? A gente estava até falando antes de começar o podcast. Vila Rayano, para quem é de Campo Grande. Fica aí o convite. Uma das melhores, se não a melhor pizzaria do estado. Pode chegar lá pedindo um desconto, falando que assistiu no podcast. Ou pedir um tinto de verano para conhecer. Isso, muito bom também. Mas é isso que a gente está trazendo, né? A comunicação assertiva, como ele foi claro com a equipe dele e como ele expôs o produto, né? Como foi feito. Então, dessa forma, o pessoal comprou a ideia. Eu li recentemente um livro, Mais Esperto que o Diabo. Não sei se vocês já leram. Interessante. E ele bate muito nessa tecla que a gente precisa se
dominar a mente, se controlar, se conhecer, para daí estar à frente de uma liderança e conseguir se comunicar e manter o controle para quem é nosso, né, as pessoas que a gente precisa liderar ali. Sim. Com esse intuito, qual que você acha que são os maiores erros, Tânia, do empresário? Porque assim, como eu disse, grande maioria dos empresários não se capacita para ser líder. Sim. E tá à frente do negócio e não sabe ali, né? Nem tem o seu autocontrole, seu autoconhecimento para estar ali. Vamos citar erros, porque às vezes tem uma outra coisa que eu faço muito no negócio, é a gente tentar melhorar o pior erro ali, querendo ou não, você vai subir a régua, né? Com certeza. Então, quais são, assim, os maiores Boa erros que pergunta. você imagina, ou que você vê, né, o Sim. empresário cometendo aí? Hoje é muito comum, e aí falando, né, das empresas que eu faço treinamento, o primeiro erro e o mais comum é que muitas das lideranças, elas acontecem pelo tempo de casa, porque era o meu melhor funcionário e aí eu subi ele para gerência porque era o meu melhor colaborador, ele era o que mais entregava. E aí a gente começa com o primeiro erro, que é eu colocar a pessoa numa função sem necessariamente ela estar apta para aquela função. Então, esse é um erro extremamente comum. E o que mais acontece nisso? É claro que a pessoa estar apta, ela pode ser treinada, ela estará capacitada, mas a gente não pode esquecer que nós temos perfis diferentes e são perfis comportamentais. E aí vai muito além da comunicação, a gente já entra na esfera da psicologia. Mas quando a gente fala de neuromarketing e tudo mais, a gente acaba estudando um pouco sobre isso. E quando a gente olha para isso, são pessoas que têm perfis diferentes. Às vezes eu tenho um colaborador incrível nas vendas. É o cara que, se ele tá numa mesa, ele vai vender para alguém, ele é o melhor vendedor, ele bate meta mês atrás de mês. Coloca ele para liderar a equipe de vendas. Às vezes não dá certo. Mas não é porque ele não quer fazer. Não é porque ele não é capacitado para fazer. O perfil dele é outro. Então, esse é um dos desafios que nós temos enquanto lideranças. Que é também como que eu identifico um perfil de liderança em alguém. Porque aí sim, eu entrego as ferramentas para essa pessoa vai voar. Mas eu preciso entender se ela tem o perfil para liderança ou não. Ou se ela tem acesso a essas ferramentas para liderar, Também, né? com certeza. Se a gente pode oferecer para ela, maravilha, Aham. né? Que aí a gente dá a ferramenta e a pessoa consegue se desenvolver. Mas é importante pensar, porque eu também não gosto da ideia de que liderança é para um perfil e não para outro. A liderança, ela é treinável. Eu vou depois falar com você sobre isso. A liderança, ela é muito treinável. Aham. Mas é importante você sempre pensar, a pessoa, ela tá disposta a esse desenvolvimento? Ah, sim. Né? Faz sentido para ela naquele momento? Ela tem que querer. Tem que querer. Mas quando você pergunta, o líder, né? Onde que muitas das vezes a gente erra na liderança? Isso não somente no perfil da liderança, mas às vezes dentro de casa a gente tem esse comportamento. Que é pensar, eu penso assim. Como que você não pensa assim? Como que você não entende da forma que eu tô te falando? Eu tô aqui te falando, como que você não entendeu? Nós temos pelo menos 4 perfis de interpretação. Eu sou uma pessoa muito visual. Muito visual. E às vezes você vai falar... Tanto que a hora que os meninos a gente estava vindo, eles falaram, Tânia, em que hotel você ficou? Eu não lembrava o nome, mas eu lembrava a região. Falei, fica Verdade. perto do parque e tal, era assim, assim, assado. O nome eu não lembrei. Então, eu tenho uma dificuldade em, às vezes, gravar nomes e tudo mais. É uma Muitas coisa das que vezes você precisa escrever, porque aí fica visual e aí você vai gravar. Aí eu gravo. Eu sou visual. Então, se a pessoa quer me explicar alguma coisa, é muito comum eu começar a anotar. E às vezes tem gente que se incomoda com isso, que fala, viu, mas você não tá me olhando. Mas eu não preciso olhar pra você, eu tô te ouvindo e eu tô anotando. Se eu tô anotando, tá tudo certo. Vai acontecer o que você me pediu. Então, muitas das vezes a gente, no perfil de liderança, a gente consegue se comunicar muito bem com pessoas que têm o perfil parecido com o nosso, que é aquele clássico, né? A pessoa fala, não, eu gosto de falar com fulano porque eu falo meia dúzia de palavras e ele já entendeu. Aí é fácil. Mas é a forma como eu expresso e a pessoa consegue captar bem, mas nem todo mundo é assim. Então, um dos grandes erros na liderança que muitas das vezes o empresário comete, o gestor comete, é isso, de pensar, poxa, mas eu falei lá, como que a pessoa não entendeu? Mas é entender que são perfis diferentes. Às vezes só o falar não resolve. Até é importante a gente trabalhar isso, porque comunicação não é falar. A comunicação é como o outro entende, o quanto o outro te entende. Então é muito mais sobre o que eu gerei de impacto mesmo na pessoa do que necessariamente o quão bem eu falei. Eu posso ser um excelente eloquente, mas se eu estiver falando com a parede, não vai resolver nada. Então, é importante a gente trazer esse ponto, porque é um erro muito comum. É aquela coisa, mas eu falei, ele não me ouviu. Não é que ele não te ouviu, ele talvez não tenha entendido.
E a gente precisa um pouquinho mais além do que a pessoa não queria prestar atenção, não queria me ouvir. Acho que entra uma boa dose aí de empatia para entender como é que o outro enxerga e recebe a informação, né? Um exemplo clássico, todo treinamento eu brinco com isso, o pessoal sempre dá risada. Eu falei, quer saber se uma pessoa ela é auditiva ou não? Como que é a sua conversa no WhatsApp com ela? Tem gente que você manda texto, ela te responde em áudio. Você manda texto, ela te responde em áudio. Aí é a pessoa que manda áudio, dali a pouco você vai ouvir, ela tá ouvindo áudio que ela mesma mandou. Porque ela gosta de se ouvir, ela gosta de ouvir, ela precisa ouvir para entender, ela se expressa melhor falando. Então, são perfis diferentes. Para essa pessoa, se toda vez em uma reunião, ao invés de eu mandar um e-mail para ela formalizando, eu mandar um áudio para ela, a efetividade vai ser muito maior se eu mandar um áudio. Eu posso mandar uma planilha para ela. Manda um áudio explicando a planilha. Tá resolvido. Então, é importante a gente entender que são perfis diferentes. E aí é a complexidade da comunicação. Que é aquela coisa do não, mas o nosso processo ele é perfeito. Todo final de reunião a gente manda um e-mail formalizando, todo mundo assina a ata. Aí você fala, tá, mas tudo isso são registros ou de leitura ou visuais. E áudio, tem alguma coisa? Não, por que áudio? Então, já começam os gaps só nisso. Eu sou visual igual você. E só mudando, dando um gancho de exemplo, né? Trabalho no varejo. E eu percebi uma assertividade, uma resposta maior do meu cliente quando eu mando áudio e escrito. Antes eu mandava só escrito. O textão, por exemplo, grupo lá, eu tenho um grupo com 600 clientes. Aí eu vou mandar lá a oferta do dia, vamos dizer. E eu mandava só o textão e a foto, tá? Quando eu comecei a mandar, oi gente, a Angélica, eu vou mandar aqui não sei o que, terminava o áudio e mandava o textão, o que eu tinha de retorno e resposta, mais que, tipo assim, quase que dobrou. Você pegava os dois públicos, né? Eu consegui atingir mais pessoas, mais público, né? Então, é interessante o que você falou, faz todo sentido você conseguir se comunicar, aprender, né? Como líder, a se comunicar de várias formas. Você falou para mim 2, 3 pontos de erro, que mais? Quero mais. Mais erros, mas quero mais. Aprender, né? Dou aqui para isso. Eu sempre falo, né, que eu defendo muito que a comunicação, tudo que você pensar de problemas, de gaps, de dificuldades dentro de uma empresa, se envolve pessoas, é comunicação. Tanile, não, mas o meu problema é de processo, não é de comunicação. Aí eu falo, tá, mas qual que é o problema de processo? Aí você vai olhar, já tá lá tudo desenhadinho. Fala, não, mas é que tá travando aqui. Tá, mas se tá travando aqui, por que tá travando? Alguém não tá comunicando. A informação não está sendo seguida, né? O procedimento não está sendo seguido. Então, pode ser uma falha de comunicação da pessoa. Eu não sabia que eu tinha que fazer. Então, a falha foi da comunicação para chegar nela. Ou, de fato, a pessoa não sabia que eu tinha que passar para frente. Então, hoje, sim, todas as empresas que eu tenho trabalhado, a gente tem batido muito nisso, que o problema maior das empresas é a comunicação. E aí, tem N fatores que vão influenciar nisso. Um que a gente está vivenciando e vai vivenciar cada vez mais, a diferença geracional. Nós somos uma geração de empreendedores que temos colaboradores de diversas faixas etárias, nós vendemos para diversas faixas etárias e a gente vai, daqui a pouquinho, ver uma nova mão de obra entrando no mercado que é completamente diferente de todas as outras que já teve, que vão ser os nativos digitais. Os nativos digitais ainda não estão no mercado de trabalho, eles vão entrar daqui a pouquinho. E eles têm um perfil extremamente diferente do nosso. E a diferença de idade nem é tão grande. Imagine você botar numa mesa de reunião para apresentar uma planilha, onde você vai ter um colaborador com mais 60, um mais 40, um mais 30, um mais 20 e o menor aprendiz com 14, 15, 16 anos. Como que você comunica isso? Então, é um desafio. Mais do que ser, né, a gente estava falando do propósito, do porquê, para a geração que está vindo, isso é a base. Enquanto a gente olha e fala, nossa, que bonito, né? Você levou todos os colaboradores para conhecer, para daí incorporarem, né, o projeto. Para essa geração que está vindo, é tipo, não tinha isso antes? Não, se não tinha antes, então não quero. Eu não faço parte de uma corporação que não tenha isso. Isso é o mínimo. Então, são várias coisas que a gente ainda vai enfrentar. E o mais importante é a gente entender hoje tantas ferramentas que a gente tem, e a comunicação está muito mais facilitada, né, do que há alguns anos, pelas tecnologias que nós temos, mas o fator humano, ele ainda é a chave. Então, quanto mais a gente se conhece, para eu entender como eu me expresso melhor,
quais são os pontos que eu ainda preciso aperfeiçoar? Eu tenho um perfil em negociação que eu tenho muita dificuldade, que é o perfil de pessoas que são muito diretas. Porque eu gosto de conversar, eu falo, não, deixa eu te explicar aqui e tal. Se a pessoa é muito direta, ela vai olhar pra mim e fala, Tani, mas tá, onde que eu ganho nisso, quanto que custa, enfim. Eu sei que é um ponto de melhoria meu. Então, quando a gente se conhece os tantos diferentes perfis que a gente tem, e aí vem perfil comportamental, perfil de entendimento, perfil de comunicação, porque cada pessoa é um diamantezinho, e aí como que você entende todas essas variáveis para trazer isso para o teu negócio? E esse é o grande fator, por isso que eu defendo que tudo se resume à comunicação. E aí que é o mais importante, que a gente está falando desses diamantezinhos, né? O maior papel do líder é entender os seus tipos de colaboradores. Então você falo no meu exemplo, que tenho, né, as farmácias e muitos colaboradores. Eu tenho colaborador que entende de uma forma, tem colaborador que entende de uma forma remunerada, outra bonificada, outra honrosa, outro com elogios. Então, assim, você precisa primeiro entender onde você está, né? Ser o líder é isso, é você interpretar cada colaborador, porque às vezes ele vai receber uma comunicação através de um bônus que você vai pagar para ele. Isso. Agora o outro colaborador vai entender com elogio. É aquele cara que vai precisar sempre estar elogiando. Não, muito bem, fez isso mesmo, tá muito bem, parabéns. Então o papel do bom líder é entender o colaborador e, igual a Angélica falou, entender o cliente também. Porque nós temos tipos de clientes diferentes. Então aquele líder que faz a diferença é aquele que conhece, né, os clientes deles e trabalha de forma diferente, porque não adianta nada eu mandar uma foto de um produto para um cliente, mas para o outro eu tenho que mandar um áudio, o outro eu tenho que dar um desconto diferente, para o outro eu tenho que levar na casa dele. Então, assim, essa interpretação dá um brinde. Sabe como que eu aprendi? Eu coloquei um livro que não tem nada a ver com a paçoca, Mas às vezes tem. Mas às vezes tem. Eu consegui colocar 5 linguagens do amor. Legal. Eu li ele a primeira vez logo no início do meu casamento, há 1000 anos atrás. E aí depois eu li ele de novo com o intuito de entendimento de equipe e liderança. E depois eu li novamente para entender o meu cliente. E eu consegui trazer para o varejo as 5 linguagens do amor. Que é isso que você falou. Às vezes tem um que é palavra de afirmação. Então ele está na loja física, um exemplo. Tipo, eu preciso falar, nossa, obrigada por ter vindo nos visitar e nananá, porque ele se deslocou até a loja física. Se eu vou enviar, eu preciso mandar um bilhetinho. O que é de presente? Eu preciso ter um brinde. Eu preciso dar alguma coisa para ele, mesmo que seja no valor, né? Simbólico, mas eu preciso dar algo. O tempo de qualidade, eu preciso parar e dar total atenção, né, de forma genuína e ouvi-lo, né, o que ele quer me contar da vida dele de forma terapêutica. O carinho, o afeto, né, o que gosta de um abraço, o que gosta de pegar na mão. Ele chega em você, ele já vem pro beijo, pro abraço, é nítido, ele já te puxa, né? E assim, quando você consegue visualizar isso e colocar em ação ali, de uma forma ou de outra, você vai acertar. Porque o teu cliente não tem como você identificar de cara qual que é a linguagem do amor dele. Não tem como. Mas aí você já coloca na operação essas, né, todas essas regrinhas, vamos dizer assim, né? Colocar em prática, você acerta. E a mesma coisa você colocar isso de forma palpável para o teu funcionário. Sim. Que tem que ter o bônus, que tem que ter o elogio, que tem que ter o mimozinho ali, né? Talvez um bolo, tem que ter a hora do café, da reunião, que é tempo de qualidade. Uhum. Então, tem tudo isso. Para mim, o mais difícil é o toque físico. Mas eu acho que se você olha dessa forma, fica mais fácil de você falar, não, tem esse ponto, vou agir dessa forma, e você colocar todos eles em prática. Para mim, está funcionando bastante. E veja o quão amplo é a discussão. Aqui você trouxe um livro que, teoricamente, não era sobre isso e consegue aplicar no teu negócio. Então, esse é o grande trunfo, assim, quando a gente começa a falar de comunicação, que às vezes no primeiro momento a pessoa fala, vamos falar de rede social, então, né? Comunicação agora se resume em rede social. E, gente, é uma baita ferramenta. É uma excelente ferramenta. Provavelmente quem está assistindo a gente vai estar vendo por uma rede social. Mas o grande fator você precisa entender como uma ferramenta. É ciência, tem muito estudo envolvido. Só aqui a gente citou questões que são da psicologia, que são do neuromarketing. Então,
a comunicação é um guarda-chuva extremamente amplo. Falamos de vendas, Sim. gerenciamento de pessoas, né, de equipe. Então, é importante você ter isso como uma ferramenta que você precisa ir aperfeiçoando. E, às vezes, quando a gente fala de comunicação, é muito comum gerar dois sentimentos. Ou a pessoa tem medo, eu sinto, ai, meu Deus, não me comunico bem, é uma dificuldade a minha empresa, meu Deus, as pessoas não me entendem, eu não entendo ninguém. Ou a indiferença, né? Tipo, não, isso aí tá resolvido, isso aí tá tudo certo, a gente se comunica super bem, eu comunico muito bem com o meu cliente, eu comunico muito bem com a minha equipe. E aí você começa a investigar um pouco mais a fundo e você fala, não, você comunica super bem com o seu cliente, sim. E tá querendo vender mais? Não, com certeza, meu Deus, preciso vender muito mais. Então, você ainda tem um gap de comunicação aí, uma oportunidade. Então, é importante a gente olhar com um pouco mais de cautela, porque a gente associa muito a comunicação com o falar. E o falar é algo que a gente aprendeu lá bem pequenininho. Então, é aquela coisa, não, mas, nossa, você fala bem, né? Você comunica tão bem. Às vezes a pessoa pode ser um ótimo orador, mas ser um bom orador não significa ser um excelente comunicador. Então, é bem mais complexo. E para quem é liderança, então, meu Deus. Aí você entrou num outro ponto, né? Talvez um pouco do... Eu li até que foi o William, tá aqui nos assistindo, que tomou frente aí num curso de liderança que a gente fez no Conselho de Jovens Empresários, foi fantástico. E um dos livros era O Ego é Seu Inimigo, né? E aí você tocou num ponto. Quando a pessoa ela já é comunicadora nata, ela sempre acha que ela não precisa desenvolver mais. E aí, né, não, esse não é o problema, eu converso e tal, né? E aí, quando ela é tímida, aí que ela investe em tentar técnicas. Você falou, a pessoa tem perfil. Vou te falar de mim, né? Eu tenho zero perfil de ser comunicadora, de ser simpática, de ser dessa forma. Tipo, eu não nasci para ser política, vamos dizer assim. Uhum. Eu nasci Jacu, Campo Grandense, do mato. Eu sou pouco sociável. E eu aprendi desenvolvendo vendas, gestão e liderança, lendo muito. E olhando, falando, cara, eu sou ruim, como é que eu vou falar com aquela pessoa? Como é que vão me olhar? Como é que vão se inspirar em mim? Como é que vão me respeitar? Ou até, como vou atingir o meu cliente, né? Você falou em várias gerações. Uhum. Atualmente eu tenho um plano de ação em vendas para acertar, né? E a gente fala assim, acho que ano passado o Sebrae bateu muito na tecla do público 50 a mais. Eu não tenho ainda quase 40, mas eu não tenho a comunicação dos 50 a mais. E para eu vender para o público 50 a mais, eu preciso entender para estar me comunicando com eles na venda. Você deve dominar, não pela sua idade. Você está num ramo. Não, eu adoro. Você está num ramo que você já tem experiência ali nas farmácias, recebe um grande público. Sim, eu não já tem os truques já, como que você vai chegar, como você vai falar, o termo que você vai usar, a linguagem sua tem que ser diferente. Diferente o tempo, né? O tempo que você... Eu tô desenvolvendo isso agora, né? Tô estudando para isso. E tem também o jovem, né? Aonde que eu vou ser assertiva para pescar esse público. E o ego, se você achar que você comunica bem ali, que você tá surfando, você não vai se atualizar, você não vai aprender sobre outras gerações e atingir. Agora, que nós estamos ralando para correr atrás dos jovens, nós estamos ralando, viu? Acho que está mais fácil aprender dos mais velhos do que dos jovens. É uma turma muito acelerada, né? Que é para ontem, é dinâmica, ela muda de opinião muito rápido, não tem às vezes uma opinião muito fixa. Então, quando você acha que você está acertando, lascou. Aí muda tudo. Aí vem uma trend nova, aí vem um produto novo, aí muda as coisas. Eu acredito muito que, por exemplo, essa nova frente que está surgindo aí, os nativos digitais, eles vão Gostei muito desse termo. Também gostei bastante. Eles vão muito pela essência, né? Recentemente eu gravei um vídeo Talvez a essência seria mais desenvolver o comércio pelo porquê. Isso, na comunicação, assim, tem muita gente que comunica, às vezes ela é boa na oratória, mas na vida, na vivência dela, ela não representa aquilo que ela comunica.
Por exemplo, você comunica marketing, mas você comunica esportes, né? Eu vejo a Angélica, eu vejo que ela vive aquilo que ela comunica. Então, ela tem essência naquilo Tá que... parecendo, meu Não, você olha no Instagram, ela gosta daquilo que ela comunica. Outra Recentemente, coisa é um personal trainer comunicar isso, comunicar daquela não forma e não não viver o que ele vive por comunica. trás das coisas. Eu acho que esses novos aí que estão vindo aí, essa nova geração, eles estão vendo muito isso, essência. Recentemente eu gravei um vídeo, eu até estava falando com meu irmão, com o William, sobre as pessoas, né? Essa geração, ela está analisando muitas pessoas que são espumas, que tem muitos bons comunicadores, mas de oratória. E na vivência, aí tem aqueles lá do Instagram, que gravam um videozinho, que querem ensinar empresário e tudo mais, mas nem não, é empresário. E ele nem é vive empresário, aquilo? não tem essência. Exato. Então, eu acho que essa nova geração, ela está olhando não só o poder da oratória, mas o poder da essência por trás disso. Porque, Isso é assim, verdade. eu vou dar meu tempo Pra né? quem não vive aquilo. Para quem não vive, quem não tem nem autoridade para me ensinar sobre aquilo, né? Então, Hoje tá muito mais difícil, né? muito mais De você difícil. convencer, de você vender. Vocês têm muitos funcionários, assim, dessa geração jovem? Atualmente não. Na verdade, eu não tive ainda dos nativos, ainda não Os tive. nativos aqui, idade. 19? Quem ainda não chegou nos 20. Ah, tá. Porque eu tenho uma leva boa, assim, que tem passado comigo, de 16 para frente, Então já já é. entrou comigo. Já. Estagiários. A Estagiários. gente E começa ele com entra assim com, também. com várias frentes ali de trabalho, responsabilidades, né? A gente está desenvolvendo bem. Mas o que eu percebi é que eu preciso mostrar para ele o porquê, o que ele está fazendo aquilo, qual que é a essência, né? Conseguir agarrar, vamos dizer, cativá-los, talvez seria a palavra certa, quando eu comecei a trazer eles quase que com tempo de qualidade para um clube do livro que a gente faz semanal na empresa, que aí Legal, cada fantástico. mês a gente está lendo um livro diferente. O que a gente acabou de ler é esse Mais Esperto que o Diabo, né? Com todos. E aí eles começam a se sentir parte da empresa, o porquê que a gente está fazendo aquilo, por que eu dou o brinde, porquê. E aí eles abraçam e vestem a camisa. Entende? Tipo, Aí é o faz porquê, né? Pertencimento, né? pertencimento, exatamente, pertencimento. E com certeza, mais do que eles entenderem o que a empresa espera ou o porquê da empresa, é porque para eles o porquê da empresa também é porque para eles. Então, se você, não sei se você fez esse exercício de entender, mas o que você espera da sua carreira, o que sim. você almeja, porque aí é onde os pontos se conectam mesmo, né? Então, O que você está fazendo aqui, né? e aí é onde, e para esse colaborador, enfim, entender que o porquê dele, de alguma forma, também está incorporado para a empresa. Eu vi agora, recente, viralizou vários vídeos de colaboradores que compartilharam, né, com a empresa alguma situação que estava vivenciando e a empresa podia ajudar a resolver. A partir do momento que você faz isso, a dívida de gratidão que a pessoa tem, a conexão que a pessoa cria com a empresa, Enorme. vai muito além de um salário, Sim. entende? Existe uma conexão que poxa, eu estava com aquela dificuldade naquele momento e a empresa entendeu que podia me ajudar e me ajudou. É claro, né, nós somos jovens empreendedores, a gente está na construção do nosso negócio, mas a gente pode fazer isso nas pequenas ações. Né, o Léo, quando estava falando disso, de entender o que engaja o meu colaborador, né? Isso. Será que é a palavra de afirmação, é o tempo de qualidade? E, às vezes, para o colaborador é o tempo de qualidade, mas não é necessariamente dentro da empresa. Às vezes, para ele tem uma folga a mais, ou ele poder sair um pouco antes, porque daí ele vai buscar o filho na escola. Pronto. Matou o charada. Resolvido. Eu tive uma colaboradora na agência anterior que eu era sócia, que ela tinha um filho. E na sexta-feira, o filho dela não ia para a creche. Eu não me lembro exatamente o motivo, mas na sexta ele ficava com ela. E a gente começou a perceber que nas sextas-feiras, a produtividade dela caía, mas a gente não sabia o porquê. E ela também era DJ. E ela tocava na quinta-feira à noite. Qual que foi a minha interpretação antes de falar com ela? Ela toca na quinta-noite, fica cansada, por isso que na sexta ela não rende. Mas eu falei, não, vamos chamar ela para conversar. Chamamos ela para uma reunião, a gente perguntou, não tinha nada a ver com a quinta-feira. A questão é que na sexta o filho dela ficava com ela. E ninguém mais na casa ficava. A gente tinha operação remota, então ela trabalhava de casa. E ela falou, Tani, na sexta o meu filho fica comigo, então naturalmente eu preciso dar atenção para ele. Tem hora que ele tá dormindo, aí eu consigo dar uma acelerada, senão não. Aí a gente conversou com ela na época, falamos para ela, vamos fazer o seguinte, então, na sexta, vamos reduzir as suas demandas da sexta, a gente distribui durante a semana. Eu nunca mais tive nenhum problema.
Ela sempre entregou todas as demandas, ela começou a render mais nos outros dias para compensar, entre aspas, o que na sexta a gente já sabia que ela ia trabalhar menos. Mas veja quão importante foi eu chamar ela para conversar, porque numa primeira interpretação foi, é por isso, ela tá cansada. Ela tem uma outra profissão, ela tá cansada, por isso que na sexta não rende. E não tinha nada a ver. Empatia, né? E aí você chama para conversar, você entende. Poxa, era possível. Dava pra gente remanejar durante a semana. Não ia prejudicar a nossa operação, não ia atrapalhar a nossa operação. E ela ficou com a gente até o momento que fez sentido pra gente e pra ela. E é uma pessoa que eu tenho certeza que se eu chamar pra voltar a trabalhar comigo, volta no primeiro momento, assim, sabe? Então, é gerar essa conexão que é empatia total. E empatia e comunicação tem tudo a ver. E com certeza ela vai se sentir parte. Já se sente, na verdade, né? E vocês querem um exemplo prático da comunicação que a gente está falando? É aquela antiga brincadeira de telefone sem fio. Né? Isso descreve muito bem o que a gente fala e o que o outro entende. Né? Então, eu acho que a comunicação ela vai muito por aí. A forma, a clareza, o tom, o conhecimento da outra pessoa. Então, essa comunicação a gente entende que ela é algo primordial para o começo, né, de um trabalho, para uma liderança. E é muito interessante saber que a liderança ela não está ali sozinha. Né? Você precisa de outras pessoas junto e para você conectar com essas outras pessoas, você precisa conhecê-las. Então, igual a Angélica trouxe, o livro, assim, com Linguagens do Amor, a gente entender os nossos clientes, igual o Jean trouxe sobre a degustação ali, né? Você fazer uma imersão com os colaboradores do que você vende, né? Do que você tem. Então, é algo que a gente enriquece, né? Porque se você faz algo superficial por ali, o seu colaborador vai sentir. Ele vai perceber que você está fazendo ali de qualquer forma, o que você está falando não está fazendo efeito, as atitudes que você está tomando não estão surgindo, não estão, né, funcionando. Então, a parte da comunicação que a Tanile nos trouxe, que o Jean nos trouxe, foi primordial. Deixa eu te pegar um gancho do que você está falando. Fala porque o nosso tempo está quase esgotado. Exatamente. Você falou de enriquecer. Entrando no gancho aí de enriquecer, eu só consegui entender o que era associativismo. Legal. Da forma como me enriquecia depois de um tempo. Vamos dizer assim, eu faço parte da associação comercial há muitos anos. E, cara, sei lá, desde 2017, talvez. Só que eu só participo, de fato, de vivência ali, tem uns 3 anos, eu acredito, por causa do Conselho de Jovens Empresários. E o Conselho de Jovens Empresários que me mostrou qual que era, de fato, o papel do associativismo na minha empresa. Né? Quando eu comecei a ter essa troca aqui, comecei a ter acesso a outros pontos de vista dos empresários, comecei a não me sentir sozinha, né? Mas assim, no sentido de, cara, eu tenho esse problema, o Jean tem esse, ele resolveu desta forma, eu posso trazer, por mais que não tenha, somos negócios diferentes, a gente consegue se fortalecer aí. O que vocês enxergam, bem de forma assim, já que a gente está falando de uma boa comunicação, de uma pessoa que não é da nossa vivência de associativismo, que mais mudou na vida, assim, uma breve demonstração de cada um de vocês, o que mais mudou na vida de vocês com o associativismo? Tá certo que o Jean tá aí no associativismo emiliano? Não. Mais à frente vai com vocês. Eu tô vendo. Eu também. Mas assim, porque vocês já imaginaram que o empresário leigo no associativismo, ele só enxerga isso aqui, é um grupinho, é uma panelinha, eles se juntam lá. Mas o que de fato vai me agregar? O que vai mudar? Eu vou tirar um tempo da minha vida, que para o empresário já é difícil, né? A gente arrumar tempo para estar ali, gastar meu tempo ali. Angélica, eu acabei de falar com a Tanine na hora do almoço, né? Isso mesmo. Agora há pouco, alguns anos atrás, né? Na pandemia, Campo Grande foi uma das cidades do Brasil que menos ficou fechada. A gente tem comércio, tem a parte dos restaurantes também, a gente tem várias unidades na cidade. E assim, na hora que houve o decreto, vai fechar, não vai poder abrir, é só delivery. Estava numa reunião com a minha família, meu pai, minha mãe, minha tia e meu irmão. Eu bati a porta e falei, eu não vou fechar, porque eu não acho justo, eu tô trabalhando, não tô fazendo nada de errado, né?
E aí, a polícia bateu lá, falou, meu amigo, ou fecha, decreto, você tem que fechar. E aí, assim, aí você olha, tá, eu tenho várias empresas e eu não posso trabalhar. A associação comercial foi uma saída, porque você olhava, assim, para a instituição, na época a gente estava associado, a gente via eles brigando para manter o comércio aberto. Então, assim, a atuação da associação comercial foi junto com outras instituições, mas, assim, eu acredito que na vanguarda da associação comercial, pelo que a gente olhava, ela foi crucial para que a gente conseguisse uma abertura maior em Campo Grande na época da pandemia. Então, assim, tem muitos negócios na cidade que foram ali, tiveram a vantagem de não fechar em relação ao Brasil inteiro e conseguiram manter ali o seu pão de cada dia durante o período da pandemia. Se não existisse uma associação comercial, não tivesse várias mentes ali dentro pensando como que a gente faz, por que a gente não deve fechar, E com o mesmo propósito. com o mesmo propósito, trabalhar, fazer acontecer. E isso para mim mostrou, poxa, existe o associativismo para isso. Foi o divisor de águas. Eu falei assim, faz sentido eu estar na associação comercial por conta disso, porque daí a gente conseguiu trabalhar. Nossas empresas praticamente assim, teve os decretos, mas a gente conseguiu rentabilizar na época da pandemia por conta disso, dessa atuação. E eu sou muito grato por conta disso. Não sei como é que foi a visão de vocês na época da pandemia, mas essa que eu senti. E aí, Sim. pra mim, me trouxe aquela sensação, cara, eu quero pertencer. Como que eu posso contribuir? Como que eu posso dar para a instituição, Legal. assim, de informação, de contribuição para poder Uma doação, continuar, né? Sim. E a Tanile comentou uma frase bem legal, queria que ela trouxesse para nós também no almoço. Então, é algo remetente a isso também. A gente sempre fala, né, que nós não participamos do associativismo pensando em fechar negócio, mas se torna uma consequência. E tem uma frase bem famosa que todo mundo fala que a gente está a 4 ligações ou 4 pessoas de distância de qualquer pessoa do mundo. Eu diria que no associativismo isso encurta pelo menos uma ligação. Hoje, né, por fazermos parte de Conage, então vocês fazem parte da Conage, FACIAP Jovem também, eu tô a uma ligação de possivelmente qualquer empresário de pelo menos 17 estados do Brasil que pertencem à Conage. Então, veja a potência que isso é. Significa que eu vou fechar negócio com 17 estados do país? Não. Mas eu tenho essa possibilidade. Eu tenho esse canal. E tem uma outra frase que eu gosto bastante também, e o associativismo me oportunizou isso, e aí olhando, né, a minha curta trajetória empresarial ainda, até por idade, enfim, né, todos nós somos jovens. Uns nem tanto. Não, todos. Todos somos. Que é o seu nome estar em mesas que você não precisa estar sentado. É a oportunidade do seu nome estar em mesas que você nem imagina que um dia você vai chegar a estar. Porque você conhece pessoas que podem te conectar. Você conhece pessoas que conhecem de você muito além do quanto você vende, do quanto você é bom. Porque te conhece por caráter, por propósito. E até a gente estava conversando disso também no almoço, né? Das poucas vezes que presencialmente nós nos vimos. Mas a gente se conhece. E é um nível de conhecimento que se eu tiver oportunidade, se um dia eu estiver aqui em Campo Grande e eu precisar ir numa farmácia, eu sei em que farmácia eu vou. Se eu tiver a oportunidade de conhecer alguém que trabalha com isso e fala, poxa, Tânia, eu queria alguém que tivesse um negócio assim, assim, sabe? Eu sei quem indicar. Então, é um nível de relacionamento, é quase uma interdependência que a gente tem, porque é muito forte. E até nós também falamos disso, né? Do quanto, através do associativismo, a gente consegue ter o mesmo ponto focal. Você pode ter uma opinião diferente da minha, que é diferente da do Léo, que é diferente da do Jean. Mas a gente tem o mesmo ponto focal. E todos nós, ninguém vai estar aqui tentando puxar, não, mas eu tô certa, você tá certo. A gente está olhando isso aqui. Como que eu posso contribuir? Como que você contribui? E todo mundo entrega um pouco para que esse ponto focal, esse ponto em comum, dê certo. Foi o que aconteceu na pandemia e tantos outros assuntos que a gente vem enfrentando, enquanto uma sociedade que ainda, né, a nossa classe empresarial ainda precisa se organizar muito. Então, nós estávamos discutindo essa semana lá na minha associação comercial, na CPG em Ponta Grossa, se o problema que a gente tem é governo ou é governança. E a gente falou, parte do problema é nosso. Porque a gente é a sociedade civil organizada. E se a gente não se mobiliza, se a gente não se organiza, se a gente não gera essa governança, pode entrar quem for. Se não tiver governança, não resolve. Então, é isso do ponto focal. E eu conheço e tive a oportunidade de vivenciar muito isso dentro do associativismo. Estou desde 2019 dentro do sistema.
E me encanto a cada ano por esse propósito, de entender que nós temos uma ferramenta poderosíssima na nossa mão. E no sentido positivo. Porque a gente quer fazer para que as coisas andem, a gente quer fazer para que a gente produza mais, para que a gente tenha riqueza, para que as pessoas enriqueçam. Esse é o nosso propósito. E aí é a diferença que a gente tem de fazer parte de um sistema como esse. Então, ao invés de eu estar lá sozinha, sofrendo dentro da minha empresa, que parece que o mundo todo é contra mim, cara, vem para cá. Vamos construir juntos, vamos fazer juntos, vamos sair dessa sensação de pequenez, né? E vir realmente crescer e se tornar... Solidão. Né, exato, né? Que é tão empresário solitário. não pode, né, estar tão sozinho assim. Mas é isso. Eu gostei bastante do que a gente tratou aqui nessa reunião nossa, nessa nossa conversa. São vários assuntos. Quem assistiu aí pôde entender um pouquinho mais sobre associativismo, sobre comunicação, a importância que ela faz na liderança, né, no nosso dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, né, seja no nosso dia a dia. E chamar também a todos que estão assistindo para fazer parte do associativismo, né, caso essa mensagem faça sentido para quem está nos assistindo. Vamos participar porque é dessa forma que eles estão comentando mesmo, é enriquecedor. Então ficamos por aqui. Agradeço imensamente mais uma vez a nossa host especial, Angélica, os nossos convidados, Jean, Deixa Tanile. eu pedir uma mensagem. Jean, você é uma Legal. pessoa de uma palavra muito forte. Deixa pra gente uma mensagem final aí, Gostei. pra gente pensar sobre. Vou deixar aquela pulguinha atrás da orelha? Sobre associativismo, Ou sobre Ou comunicação? comunicação. bom, eu tava pensando aqui, conversando com vocês, a gente comunica através, sim, voltando à frase que a gente estava falando lá da essência, mas a gente comunica não só com a oratória também, mas por exemplo e por gestos. Então, assim, seria essa frase que eu deixo para vocês. Às vezes a gente pode ser um bom comunicador, mas a gente está tendo postura de comunicador, que às vezes a gente só fala, mas a gente tem que ter a postura que entrega também. Essa é a frase que eu deixo para vocês pensarem aí. Muito bom, muito bom. E você, Tânia. Olha, eu gostei da frase, viu? Eu também agora fiquei aqui pensativa. Será que minha postura né? Ai, caramba! Tem essa postura? Dentro, né, disso que eu defendo, de que tudo se resume à comunicação, eu sempre falo que quando a gente entender que no mundo dos negócios é a comunicação que leva a gente para o próximo passo, aí é onde a gente encontrou a chave do sucesso. Então, espero que faça sentido para quem está acompanhando. E se me permite, eu vou fazer um merchan. Me sigam no Instagram, @TanileHat. Vai ser um prazer compartilhar mais conteúdos com vocês também. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Legal. Show. A gente que agradece. Obrigado, Jean. Obrigado, gente. A gente agradece, então. Ficamos por aqui e até o próximo podcast.